Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. É uma alegria hoje estar aqui para a partilha da Palavra de Deus. Fica até o final, Jesus hoje vai nos falar através do Evangelho de São Lucas, do capítulo 1, do 5 até o 25. Pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo já vai nos abençoando. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração, para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo que eu penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Araão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedecia fielmente todos os mandamentos e ordem do Senhor. Não tinha filhos porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções de sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, quando o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhais medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada desde o ventre materno e ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Sou velho, minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus. Fui enviado para dar essa boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras. Hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar e compreender o que lhe tinha dito uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis o que o Senhor fez por mim nos dias que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A liturgia da igreja hoje nos apresenta com um trecho do Evangelho de São Lucas. Ele traz um convite doce e poderoso.
que nós abrimos o nosso coração para acolher o Senhor que vem ao nosso encontro. Não precisamos ter medo, a vinda dele é uma pura promessa de salvação. É a paz definitiva chegando até nós. Por isso, com um coração repleto de fé e esperança, todos nós somos chamados a viver esse tempo, que é o tempo do Advento, um tempo especial de espera, vigilância e alegria. Um tempo de reconciliação, de renovar a nossa confiança. Que ele marque um novo começo na vida de cada um de nós. O trecho que nós acabamos de escutar nos fala justamente do anúncio do nascimento de João Batista. Ele é a figura que encerra uma grande era. O tempo das promessas feitas pelos profetas do Antigo Testamento. João é o último dos profetas. A voz que prepara o caminho mediante da chegada do Salvador. Meu irmão, minha irmã, é aqui que está a beleza desse momento. O anúncio a Zacarias e Isabel já nos mostra Deus em movimento, fiel à sua palavra. A salvação não é mais apenas uma promessa distante, ela está se encarnando e tomando forma na história. O nascimento do precursor, João, ele anuncia e mostra o sinal claro de que uma nova aliança está para começar. Ele é a ponte entre a espera e o encontro, entre a promessa e o cumprimento que tem esse nome que é Jesus. Que nós possamos, como Zacarias e Isabel, acolher em nossos dias os sinais discretos e maravilhosos de Deus que vem. Por isso, prepare o seu coração para uma história que começa em um tempo muito especial. Nos dias do rei Herodes, lá na Judéia, ali vivia um casal que era um verdadeiro exemplo de fé, Zacarias e Isabel. Zacarias é um sacerdote do grupo de Abias e sua esposa Isabel, que vinha da linhagem do próprio Arão. Eles eram justos aos olhos de Deus, vivendo com a integridade e obedecendo a todos os mandamentos do Senhor. Mas havia uma sombra de tristeza em seus corações. Eles não tinham filhos. Porque Isabel era estéril e os dois já estavam em idade avançada. Era uma dor que carregava há muito tempo. Uma humilhação silenciosa na sociedade da época. Um dia chegou a vez do grupo de Zacarias servir no templo em Jerusalém. Seguindo costumes, os sacerdotes faziam um sorteio para ver quem teria a honra de entrar no santuário e queimar o incenso. Queimaram incenso perante o Senhor e naquele dia a sorte caiu sobre Zacarias. Enquanto ele entrava naquele lugar santo, uma multidão de fiéis ficava do lado de fora em oração. O aroma do incenso começou a subir, simbolizando as preces do povo que subia ao céu. Então, no meio daquele momento sagrado, aconteceu algo que mudaria tudo. De repente apareceu Zacarias, um anjo do Senhor de pé. Apareceu para Zacarias, à direita do altar do incenso. Imagina o susto que Zacarias levou. Ele ficou profundamente perturbado, tomado por um temor irreverencial. Mas o anjo logo tranquilizou, dizendo: não tenha medo, Zacarias. Deus enviou a sua súplica. Deus enviou um anjo porque ele ouviu a sua súplica e a mensagem era de alegria imensa. O anjo disse:
Isabel, tua esposa, vai dar um filho, e tu lhe porás o nome de João. Ele será fonte de alegria para ti e para muitos. Será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte. E já desde o ventre materno será cheio do Espírito Santo. E ele conduzirá muitos em Israel ao Senhor. Irá diante deles com o espírito e o poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, os rebeldes à sabedoria do justo, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Diante dessa promessa tão grandiosa, humanamente impossível, Zacarias vacilou. Como que eu posso ter certeza disso? Perguntou. Eu já sou velho. Minha esposa também está em idade avançada. O anjo então se identificou. Eu sou Gabriel, aquele que assiste diante de Deus, e fui enviado para te trazer esta boa nova. E por não ter acreditado nas palavras que se cumprirá no seu tempo, Zacarias recebeu um sinal. E o anjo lhe disse, tu ficarás mudo, sem poder falar até o dia que tudo isso acontecer. Lá fora, o povo estranhava sua demora no santuário. Quando Zacarias finalmente saiu, ele tentava se comunicar por gesto, mas não conseguia pronunciar uma só palavra. Todos entenderam que ele havia tido uma visão muito extraordinária na presença de Deus. Terminando seu tempo de serviço, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, aconteceu o milagre. Isabel, sua esposa, idosa, antes que era estéril, ficou grávida. E ela escondeu a gravidez por 5 meses. Isabel se recolheu nesse tempo de silêncio, num retiro de gratidão e assombro, e dizia com o coração transbordante: eis o que o Senhor fez por mim. Ele se dignou me tirar-me da humilhação pública. E assim, em meio ao silêncio de um sacerdote mudo e ao recolhimento de uma mãe grata, começava-se a mover o plano de Deus, preparando o caminho para a maior das histórias. Ficamos por aqui hoje com essa mensagem da Palavra de Deus. Espero vocês até a próxima segunda-feira. Um abençoado final de semana a todos, um grande abraço a todos, uma santa celebração nesse tempo do Advento, tempo de esperança e de alegria. Que o nosso coração esteja aberto para acolher o Salvador que já vem. Nesse dia, nesse final de semana, tempo de esperança e tempo de alegria. Que a paz de Jesus, que o amor de Maria esteja no teu coração. E que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.